Bom dia, amados. Hoje esse vídeo é para falar sobre Constituição Federal, sobre saúde, sobre aquilo que está acontecendo com a gente. Eu recebi hoje de manhã uma pergunta que me instigou. Uma ex-aluna me perguntou pelo Facebook, ela está fazendo uma pós-graduação e ela queria responder o que seria prestação de serviços de saúde imprópria à população. Eu respondi para ela, é isso que está acontecendo com a gente nesse exato momento de pandemia, que é uma prestação de saúde, de serviço de saúde impróprio à população. Porque vocês veem que nós não temos a mínima condição de enfrentar essa pandemia de cara, de frente, né? Se fosse uma guerra, nós estaríamos perdidos. Bom, o que acontece? Vamos então passo a passo. Eu vou lá no meu Face, falo um monte do Bolsonaro e as pessoas vêm e me criticam. Por quê? Porque o problema é o seguinte: a gente fala da saúde, que a saúde agora está ruim, está mal, não tem uma boa prestação de saúde, e as pessoas vêm e dizem o seguinte: mas a saúde sempre esteve ruim. Ah, mas não adianta você falar que está morrendo de Covid, porque morre de HN1, porque morre de dengue, porque morre de não sei do que, morre de não sei do que. Qual que é o problema do brasileiro? O problema do brasileiro é sempre desculpar aquele político da sua preferência, aquele que está ali na hora da sua preferência. E vira um círculo vicioso e a saúde nunca vai melhorar. Por quê? Hoje vocês colocam que não é culpa do Bolsonaro que está acontecendo com a saúde, porque a culpa foi do Lula que ficou lá 13 anos. Daqui a pouco sai o Bolsonaro e entra o João das Couves. Então, a culpa não vai ser do João das Couves, vai ser do Bolsonaro que nada fez pela saúde. Enquanto que nós esquecemos que nós temos aqui esta arma, que é a Constituição Federal. Então eu vou contar para vocês o que é que a Constituição Federal fala, como é que nós devemos agir cobrando os políticos que estão no poder atualmente para que a nossa saúde melhore. Porque não vai ser o Lula, porque o Lula já saiu, ele não fez e nós não cobramos. Agora está o Bolsonaro. Se a gente não cobrar o Bolsonaro, ele vai sair e vai entrar o João das Couves e a gente vai continuar igual. Então vamos lá. Desde o artigo 6º da Constituição Federal, que vai tratar dos direitos sociais, lá no artigo diz o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, lá no artigo 6º já começa: direitos sociais é a saúde. Então, nós devemos cobrar desde sempre para todo e qualquer político esse artigo 6º da Constituição Federal. Não vamos mais longe. Vamos lá no artigo 23 da Constituição Federal, que ela vai dizer o seguinte: é competência comum. Comum significa todos. Olha só, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no seu inciso 2. Cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, cuidar da saúde e assistência pública. Nós vamos ainda lá para o artigo 196 da Constituição Federal, que diz o seguinte: da saúde, é o título lá na Constituição Federal, da saúde. A saúde é direito de todos e dever é direito e é um dever. Quando a palavra dever tá aqui, né, o verbo dever é uma obrigação. Eu devo fazer isso. Então, Bolsonaro deve fazer isso, governadores devem fazer isso, prefeitos devem fazer isso. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para uma promoção, proteção e recuperação. Quando diz que a saúde é dever do Estado, o Estado é um todo. Nós,
pagamos impostos. E são com esses impostos que o Estado tem que nos devolver essas obrigações que estão aqui na Constituição Federal. Então, eu não tenho que ir lá nas redes sociais ficar defendendo o Bolsonaro, ficar defendendo o Dória, ficar defendendo o Witzel, ficar defendendo o Reinaldo, ficar defendendo o Marquinhos, porque são nossos políticos de estimação. Nós temos que chegar e verificar como está sendo entregue a saúde para nós, como está sendo a prestação de serviços à saúde para a população. Você que tem um plano de saúde, talvez não sinta esse impacto tão grande, mas para quem precisa do UPA, para quem precisa ir lá para os postos de saúde, é que sente na própria pele. Então, não tenha um político de estimação. Pegue a Constituição Federal e cobre. Não adianta você falar, ai, não é culpa do Bolsonaro, porque isso sempre existiu, porque todo mundo morre. Ah, todo mundo morre assassinado, morre de dengue, morre disso, morre daquilo. Porque nós precisamos cobrar atitudes de quem está no poder. Quem saiu do poder, nós deixamos de cobrar. E quem virá, nós temos que cobrar também. Ainda nós temos que verificar uma outra lei que eu separei aqui. A lei 8.080, ela vai falar sobre... ela regulamenta em todo o território nacional as ações e serviços de saúde que são executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas jurídicas ou naturais do direito público ou do direito privado. Ela vai dispor, então, lá no seu artigo 2º, que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. A saúde é um direito fundamental do cidadão. Sem saúde não existe dignidade da pessoa humana, que também é um princípio constitucional. Então, vamos parar, sabe, de ficar aplaudindo o senhor Bolsonaro, que eu defendi muito, vim aqui, fiz vídeo, aplaudi, fiz campanha. Vamos parar de aplaudir políticos nesse momento onde tem mais de 10.000 pessoas mortas. Não interessa se morreu de dengue, não interessa se morreu de HIV, de HN1. Na realidade, o que precisa é ter uma saúde eficiente. Nós precisamos de hospitais, nós precisamos de medicamento, nós precisamos de pessoas treinadas, nós precisamos de equipamentos médicos, leitos, que leitos não é cama, tá? Conforme já foi amplamente divulgado, um leito hospitalar agora para Covid, ele precisa de um respirador. Respirador é caro, respirador é aquilo que funciona, que faz a pessoa ficar viva. Então, o que nós estamos vendo agora? São desvios de dinheiro, continua desviando dinheiro algumas pessoas. E nós aqui continuamos defendendo Bolsonaro. Gente, não é hora de defender político, é hora de defender a nossa Constituição Federal, que nos garante que todo aquele dinheiro que você emprega de impostos, porque você não toma um copo d'água sem pagar imposto, tá? Você não toma um copo d'água sem pagar imposto. Então, vamos cobrar os políticos, vamos verificar aquilo que está na Constituição Federal. A nossa arma é essa aqui, ó, tá? É essa aqui. Não é Bolsonaro, não é nenhum tipo de político. Vamos cobrar sim. Se depender de mim, eu vou continuar Bolsonaro, porque é ele que está no momento e é ele que tem que fazer valer a nossa Constituição Federal. É para ele que eu vou cobrar. Quando tiver o João das Couves lá, eu vou cobrar do João das Couves. No momento, eu vou cobrar dele. Então, cobre você também.